Boa tarde a todos. Para mim é uma grande alegria estar aqui hoje, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, aqui na Arena do Mundo Novo, com vocês, que realizam um trabalho de grande relevância para toda a sociedade brasileira. Então, para mim é um motivo de muita alegria, de muita satisfação, é uma honra estar aqui. Em especial, estar aqui com o nosso querido deputado federal Eros Biondini, presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas, lá no Congresso Nacional, uma frente parlamentar mista, composta por deputados federais, senadores, e o deputado federal Eros Biondini tem realizado um trabalho de grande importância na defesa desse segmento. Então, deputado Eros, nesse momento em que a Frente Parlamentar completa 10 anos de funcionamento, e nós temos vivenciado todos esses avanços nas comunidades terapêuticas do Brasil, obviamente que nós não poderíamos deixar de honrá-lo por isso. Eu, nesse momento também, cumprimento o meu colega e amigo, Luiz Alberto Begiora, que é o secretário nacional de Polícia sobre Drogas, a SENAD, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que de verdade revolucionou a política de gestão de ativos, que são bens que são apreendidos com o crime organizado, em especial o crime organizado ligado ao narcotráfico no Brasil, tem conseguido fazer com que esses recursos virem bens para serem investidos no enfrentamento às drogas. Então, o Dr. Begiora tem realizado um trabalho de grande importância no país e, para mim, é uma imensa satisfação, um orgulho trabalhar com o senhor. Aqui temos Pastor Diego representando o segmento das comunidades terapêuticas aqui em Minas Gerais, presidente da Federação Mineira das Comunidades Terapêuticas também, que eu tenho tido a grande alegria de trabalhar nesses últimos anos. Soraya, que aqui é a nossa subsecretária de Polícia sobre Drogas de Minas Gerais, que eu conheço antes, de você assumir o cargo, enfim, já fui testemunha viva do seu trabalho, Estivemos juntos em Contagem em 2017, em Contagem, ou seja, já há 5 anos, e que eu tive a oportunidade de vivenciar o trabalho importante que a Soraya realizava lá. O trabalho foi reconhecido, que a levou a assumir a gestão da Polícia sobre Drogas aqui no estado de Minas Gerais, realizando um trabalho muito importante, o estado com o qual nós temos uma parceria e temos trabalhado em conjunto para o fortalecimento cada vez maior das ações de enfrentamento às drogas. Então, Soraya, muito obrigado pela parceria e parabéns pelo seu trabalho. Me dirigindo a vocês que estão aqui conosco nessa tarde, nós, no governo federal, temos realizado um trabalho na nossa secretaria, que é a Secretaria Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas, a Senapred, que fica no Ministério da Cidadania, uma política voltada para aquilo que nós chamamos de redução da demanda de drogas. O que significa isso? Ações relacionadas à área de prevenção às drogas e também recuperação das pessoas que, infelizmente, se enveredaram pelo submundo das drogas. Nós temos, nessa área de enfrentamento às drogas, na área de prevenção, nós temos realizado uma série de ações, mas o que eu gostaria de destacar aqui é a criação do Sistema Nacional de Prevenção às Drogas. O que significa isso? Nós criamos um sistema com várias ações articuladas entre si e com várias frentes de estratégias de ação para que a gente possa, na verdade, ter resultados mais efetivos na prevenção às drogas. Sabemos que a prevenção às drogas é extremamente importante para a construção do nosso país. Entretanto, é de fundamental relevância que nós possamos realizar ações em várias frentes na escola, ações de prevenção na comunidade, em algumas situações específicas, como prevenção ao suicídio, prevenção de acidentes automobilísticos relacionados ao uso de drogas, desde drogas lícitas como drogas ilícitas, e temos trabalhado em todas essas frentes de ação a partir da criação do Sistema Nacional de Prevenção às Drogas. Na área de recuperação de pessoas com dependência química, nós temos executado ações que buscam a construção de uma rede de cuidado e de assistência aos dependentes químicos, e as comunidades terapêuticas, nesse contexto, Soraya, ganharam um protagonismo muito importante.
Nós temos trabalhado nessa parceria com as comunidades terapêuticas desde o início da atual gestão do governo federal em 2019. Nós temos trabalhado em várias áreas para o fortalecimento do segmento das comunidades terapêuticas. Por exemplo, nós temos trabalhado para que nós possamos dar mais segurança jurídica para o funcionamento das entidades. Por exemplo, em 2019, nós publicamos aquela que é considerada a nova lei de drogas, a lei 13.840. Essa é uma lei muito importante, porque pela primeira vez no Brasil, nós temos uma lei federal sobre drogas que inclui uma seção inteira, a seção de número 6, para a regulamentação das comunidades terapêuticas. Isso dá uma sustentação muito grande jurídica para o trabalho de vocês, coisa que nós não tínhamos até então. Naquele ano ainda, foi publicado o decreto presidencial, o decreto do presidente Bolsonaro, o decreto que instituiu a nova política nacional sobre drogas, decreto 9761, e que também colocou as comunidades terapêuticas como entidade protagonista na recuperação e no tratamento das pessoas com dependência química. Antes, as entidades, as comunidades terapêuticas não faziam parte dessa rede assistencial. Funcionavam, mas funcionavam quase que de maneira clandestina, o que mostrava para a gente o grande absurdo sobre o qual foi erguidas as antigas políticas sobre drogas no Brasil. E por conta disso que nós temos esses resultados muito ruins que vimos enfrentando no passado. Nesse processo de organizar normativas para as comunidades terapêuticas, eu não posso deixar de agradecer meu amigo Dr. Aloísio, que tem trabalhado conosco lá no CONAD, Conselho Nacional de Política sobre Drogas, e que nós publicamos uma resolução, por exemplo, que coloca a possibilidade e coloca a regulamentação do acolhimento, do tratamento de adolescentes em comunidades terapêuticas. Esse era um hiato assistencial, um hiato normativo que nós tínhamos no Brasil. Ou seja, é quase que inacreditável, mas no país nós não tínhamos uma normativa clara que permitia o acolhimento de adolescentes com as terapêuticas, deixando essa população sem assistência das comunidades terapêuticas que ofertam cuidado de grande relevância. Então nós temos trabalhado cada vez mais para darmos sustentação jurídica para o tratamento de vocês nas comunidades terapêuticas. Temos trabalhado também em outras frentes para o fortalecimento do segmento, como, por exemplo, ampliação de vagas. Essa é uma política muito importante, porque permite que nós diminuamos as barreiras de acesso, os obstáculos de acesso das pessoas com dependência química ou tratamentos com as terapêuticas. Para a gente ter ideia de alguns números, que eu acho que é importante a gente conversar baseado em números. O ano de 2018, um ano antes de nós assumirmos o governo federal, o Ministério da Justiça, então, financiava cerca de 2.000 vagas em comunidades terapêuticas. Nós, ainda em 2019, elevamos para cerca de 11.000 vagas, e o ano passado aumentamos para mais de 17.000 vagas. Hoje financiamos vagas em cerca de 700 comunidades terapêuticas em todo o país. E aqui eu não posso deixar novamente de render aqui as minhas homenagens ao deputado Eros Biondini, porque para que a gente possa fazer o aumento do financiamento das comunidades terapêuticas, nós precisamos de recurso. E o recurso a gente vai buscar lá no Congresso Nacional. E o ano passado nós conseguimos, por meio da ação muito importante da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas, com um trabalho muito importante do deputado Eros Biondini, nós conseguimos 78 milhões de reais, o que nos permitiu, no final do ano passado, a contratação de mais 6.300 vagas em 203 novas comunidades terapêuticas em todo o país. E se Deus quiser, esse ano ainda, nós vamos conseguir ampliar mais ainda o financiamento, porque é muito importante que a gente possa, com isso, favorecer o acesso das pessoas ao tratamento nas entidades. Só uns números, já que a gente está aqui em Minas Gerais, a gente precisa falar de uns números aqui do Estado. Dessas quase 700 comunidades terapêuticas, 108 comunidades terapêuticas estão aqui em Minas Gerais. Ou seja,
quase que 1 em 7 terapêuticas financiadas em todo o país estão aqui em Minas Gerais, o que mostra a força do trabalho de vocês. Isso é simplesmente o reflexo de um trabalho que vocês vêm realizando de maneira importante ao longo desses últimos anos no país. Essas 108 comunidades terapêuticas financiadas hoje aqui, doutora Luísa, em Minas Gerais, perfazem um total de 2.600 vagas, com aporte de recurso de 35,7 milhões de reais por ano. Nós temos trabalhado também nessa ideia de aportar recurso para as comunidades terapêuticas por meio das emendas parlamentares, que já foi dito aqui pelo deputado Eros. Essas emendas, quando elas são aportadas para as entidades, elas se transformam em convênios. Hoje, aqui em Minas Gerais, nós temos 99 desses convênios, ou seja, são emendas parlamentares que saíram de deputados federais, senadores, e foram para as entidades de vocês. Hoje, são 99 convênios. E aí eu não posso, obviamente, deixar de agradecer novamente o deputado Eros Biondini, porque desses 99 convênios que nós temos hoje, 56 dos 99, 56 desses convênios são decorrentes de emendas parlamentares aportadas pelo deputado Eros Biondini. Ou seja, mais da metade dos convênios são decorrentes de emendas parlamentares do deputado Eros Biondini. E nesses últimos 3 anos, esses convênios perfazem cerca de 7.300.000 reais em emendas aportadas para as comunidades terapêuticas aqui no Estado, sendo o deputado Eros Biondini o deputado que mais coloca recurso por meio de emendas parlamentares na política de enfrentamento às drogas. Nós temos outras ações também, por exemplo, a ação de capacitação para os profissionais de comunidades terapêuticas. Nós lançamos em 2019, não sei quem aqui fez esse curso, mas nós lançamos o curso Compacta, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, não sei se vocês fizeram o curso, para capacitar os trabalhadores das comunidades terapêuticas. Nós lançamos um outro curso agora que está aberto, e eu convido vocês que façam inscrição nesse curso, que é um curso que trata das comunidades terapêuticas como entidades garantidoras dos direitos humanos. Por quê? Porque essa é a realidade. A gente não pode mais, essa é uma conversa que eu queria ter com vocês aqui, a gente não pode mais aceitar retóricas falsas, sem lastro algum na realidade, que buscam colocar as comunidades terapêuticas como entidades violadoras de direitos humanos. Isso é um grande absurdo, não tem nenhum sentido real isso. E por conta dessa situação, então, nós lançamos esse curso agora, cujas inscrições estão abertas, vocês podem entrar no site do Ministério da Cidadania e fazerem a inscrição de vocês. E lá vocês vão ver como as comunidades terapêuticas trabalham, sim, na garantia, na promoção e na proteção dos direitos humanos das pessoas com dependência química. Temos um outro curso que está aberto agora, eu também convido vocês a se inscreverem, um curso chamado Amparo. O curso Amparo, também uma parceria do governo federal com a Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, que trata da capacitação de profissionais das comunidades terapêuticas para o tratamento de mulheres com dependência química. Essa é uma questão muito importante, porque nós temos buscado aumentar vagas para mulheres, inclusive esse último edital, nós colocamos uma priorização do contrato de vagas para mulheres, entretanto sabemos que precisamos avançar muito. E dentro dessa perspectiva de fortalecer o cuidado e o tratamento de mulheres com as terapêuticas, nós estamos fazendo esse curso, o curso Amparo, e eu convido cada um de vocês aqui para que possam se inscrever nesse curso. Temos trabalhado também para ajudar as comunidades terapêuticas a se fortalecerem, por exemplo, na ação que garantimos o acesso de vocês ao SEBAS, à filantropia. E essa foi uma ação muito importante, porque sabemos que parte considerável das comunidades terapêuticas não teriam condições de continuar funcionando se não fosse o acesso ao SEBAS, à filantropia. Essa foi uma ação muito importante e conseguimos a vitória graças à ação da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas
no Congresso Nacional. Por fim, eu queria apresentar aqui uma outra ação que julgo relevante do governo federal para o fortalecimento desse importante segmento, que é agora as doações dos bens apreendidos do narcotráfico para as comunidades terapêuticas. Nós conseguimos um avanço muito importante com a publicação de uma lei que nós, do governo federal, mandamos o projeto para o Congresso Nacional, foi a publicação da Lei 13.886. O que diz essa lei? Qual que é o significado real dessa lei? Nós, por meio, então, dessa nova normativa, conseguimos, ainda durante o curso do processo contra o narcotraficante, ou seja, sem esperar o trânsito em julgado, que demora anos, nós temos conseguido pegar o recurso do narcotraficante, transformar isso em recurso por meio dos leilões, como já adiantou aqui o secretário Begiora, e temos conseguido pegar esse recurso, então, e aplicar nas políticas públicas de enfrentamento às drogas. E mais recentemente, nós temos conseguido doar parte desses bens. Começamos a doar os veículos, e no ano passado, numa iniciativa inédita do governo federal, nós passamos a doar imóveis. E o primeiro imóvel doado foi aqui para Minas Gerais, né? O imóvel doado para a comunidade terapêutica Fazenda Renascer, que faz um importantíssimo trabalho. Eu preciso contar para vocês como é que isso aconteceu. Porque é isso, né? Às vezes a gente chega aqui e fala, mas a gente não sabe exatamente como as coisas se dão. Então, mais ou menos a história, rapidamente, foi assim. Peter, Billy, nos procuraram em Brasília com essa questão. Olha, a gente tem um imóvel lá, mas o imóvel não está regularizado, o imóvel não está doado para a gente, qualquer hora a gente pode perder o imóvel, a gente já tem utilizado esse imóvel muito importante para a gente. E nós já vimos em tratativas com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para que nós pudéssemos começar a doar esses bens. Só que nós não tínhamos normativas que permitissem que isso acontecesse. Então, numa das vezes que o pessoal da Fazenda Renascer esteve em Brasília, a Cláudia Gonçalves Leite, acho que vocês conhecem a Cláudia. Cláudia foi subsecretária de Polícia sobre Drogas aqui de Minas Gerais, realizou um importantíssimo trabalho aqui, e hoje a Cláudia é, sem dúvida alguma, a grande força motriz lá da Senapred, onde nós estamos, que faz um trabalho fenomenal, e eu queria render aqui meus agradecimentos públicos para a Cláudia Leite, que é prata da casa aqui de Minas Gerais e está nos ajudando muito lá em Brasília. Nesse dia eu não estava lá na Senapred, estava viajando, né, nessa peregrinação Brasil afora, mas aí a Cláudia recebeu os amigos da Fazenda Renascer e entraram em contato com o deputado Eros. E aí eles foram em comitiva falar com o secretário Begiora. Chegaram, bateram na porta lá, falaram: secretário, a gente precisa começar a colocar essas ações para acontecer. Aí o secretário Begiora, muito sensível à causa também das farmácias terapêuticas, falou: não, ok, vamos fazer. E a partir daquele momento, então, que nós iniciamos essa ação inédita até então, que é a possibilidade da doação de bens imóveis apreendidos com narcotráfico. E com isso, então, nós conseguimos avançar nessa política pública de enfrentamento às drogas, que eu falo que é matando dois coelhos numa cajadada só. A gente tira o poder financeiro do crime organizado ligado ao narcotráfico, a gente pega esse recurso e aplica em políticas públicas de enfrentamento às drogas, fortalecendo essas ações nas várias frentes, de repressão, prevenção de drogas, recuperação de dependentes químicos, e a gente com isso, então, consegue avançar no enfrentamento às drogas. Então, para mim, nesse contexto, é muito importante estar aqui lançando essa ação inédita aqui em Minas Gerais, que é um local onde as políticas públicas sobre drogas têm uma força, têm uma contundência de ação muito grande. De verdade, pelos números, e os números não mentem, o resultado das políticas públicas sobre drogas aqui em Minas Gerais são esses que acabei de passar aqui. E essas ações todas já têm dado os primeiros resultados, por exemplo, na redução da criminalidade violenta no Brasil. Sabemos que parte considerável
da criminalidade violenta, especialmente os homicídios no país, estão relacionados ao cenário das drogas. E com essas ações mais contundentes, mais firmes de enfrentamento às drogas, nessas variadas frentes, nós temos conseguido reduzir de maneira importante os homicídios no Brasil, coisa que não acontecia no Brasil em tempos anteriores. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil fechou o ano de 2017, um país sem estar em guerra, fechou com mais de 65 mil assassinatos, ou seja, irmão matando irmão, e por conta muito do cenário das drogas no país, que não tinha um enfrentamento de maneira mais apropriada. Dentro desse contexto, então, nós começamos a reduzir os homicídios no Brasil. Só em 2019, nós reduzimos em mais de 20% as taxas de assassinato no Brasil. No ano passado, conseguimos, por exemplo, uma redução de mais 7% e fechamos 2021 com um pouco mais de 40 mil homicídios, ou seja, descemos de 65 mil para 40 mil, e se Deus quiser, vamos continuar diminuindo essas taxas, porque não é possível nós concebermos a ideia de brasileiro matando brasileiro por causa de drogas no Brasil. Então, esse é um primeiro resultado, e é interessante porque a série histórica que vem mensurando as taxas de homicídio no Brasil tem 15 anos, e esses números vinham crescendo ano a ano e tiveram uma inflexão. E o número de homicídios do ano passado é o menor número dessa série histórica no Brasil. E se Deus quiser, vamos continuar reduzindo isso, porque não é possível nós nos acostumarmos com um descalabro como esse que vimos tendo em nosso país. Então, era isso que eu queria falar para vocês, dizer que lá no governo federal nós estamos abertos para recebê-los. Recebemos sempre vários de vocês, tenho tido a oportunidade de caminhar e nessas andanças aqui em Minas Gerais, já estive lá em Andradas, estou vendo aqui o pastor Vitor, estou hoje aqui em Belo Horizonte, e se Deus quiser, esses 2 anos de pandemia deram uma quebrada na nossa possibilidade de circular o país, mas a nossa ideia é poder estar junto de vocês, receber, na verdade, as demandas que vocês que estão na linha de frente no enfrentamento às drogas, no cuidado e recuperação dos dependentes químicos nos trazem, para que a gente possa fazer cada vez mais uma política que ajude vocês, porque ajudando as comunidades terapêuticas, com certeza, por conseguinte, a gente vai estar ajudando as pessoas com dependência química em nosso país. E vocês que não trabalham só na área de recuperação, muitas dessas entidades trabalham na prevenção às drogas, e aqui eu já posso adiantar uma ação que vamos fazer em breve, viu, Soraya? A gente quer contar, inclusive, com a sua colaboração, a sua costumeira parceria. Nós vamos lançar em breve agora um edital de prevenção às drogas, que a gente vai conseguir aportar recursos adicionais para o trabalho das entidades do terceiro setor. E nós também, enfim, rendemos aqui o nosso agradecimento pelo trabalho que vocês realizam fora do ambiente de acolhimento, né? Que vocês realizam com os grupos de mútua ajuda, de apoio familiar. Nós também temos no governo federal linhas de financiamento para os grupos de mútua ajuda, de apoio familiar. Então, a nossa ideia é que a gente possa cada vez mais trabalhar em parceria com vocês. Porque o enfrentamento às drogas ele é complexo, precisa acontecer nas mais variadas frentes e precisa acontecer dentro dessa parceria do poder público federal, estadual, municipal, juntamente com as entidades do terceiro setor. É só assim, poder público constituído e sociedade juntos, é que a gente vai conseguir avançar cada vez mais. Então, muito obrigado mais uma vez e que Deus continue abençoando a todos.